Murilo Pérez. Ele é o organizador do primeiro Orquiagro, que vai acontecer aqui em Jataí. Começa segunda-feira. Murilo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabíola, tudo bom? É o primeiro Orquiagro. O que é a programação do Orquiagro? A programação do Orquiagro, Fabíola, serão, né, durante toda a semana à noite, né, das 5 18, dias. 5 dias, do dia 2 a 6 de maio, das 18 às 22 horas. E sendo que nos 2 primeiros dias a gente tem uma parte do curso de interpretação de análise de solo, essa parte voltada para fertilidade, adubação, calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem. E os outros dias serão palestras exclusivas de outras pessoas, né? O Fábio Pazinato vai estar falando sobre interação solo-planta, que é produtor rural também, consultor, uma pessoa altamente capacitada. O Alessandro vai estar falando sobre manejo de plantas daninhas de difícil controle. E o Renato, manejo de solos compactados e plantas de cobertura, né? Um assunto também muito interessante. Então serão vários assuntos aí que serão abordados durante a semana no período noturno. Foi bom você fazer essa pergunta porque tem muita gente que acha que o evento ele vai ser durante o dia todo. Isso acaba atrapalhando, porque tem que falar, eu trabalho e tudo. Não, o evento será à noite exatamente por causa disso, para não atrapalhar essas pessoas que trabalham durante a semana, durante o dia e durante toda a semana, né? Então pode ir lá na lavoura, Tranquilo, conferir pode ir. e voltar rapidinho, Exatamente, porque que às 18 horas a gente está lá. a botina nem precisa estar limpa, Precisa né? estar limpa, né, Fabíola? Pode chegar aí direto já pro Agora, pro quando eu falo evento. assim, marcou para as 6 para começar às 7, 7h30. O Não, conteúdo é extenso, assim, né? eu gosto de, assim, geralmente eu ministrei vários cursos no ano passado e, assim, lógico que tem uma tolerânciazinha de 5, 10 minutinhos, que é normal, né? Até em respeito a quem está ali chegou, acho que não dá para extrapolar muito, né? Então, E o conteúdo é extenso, o né? conteúdo é extenso, então, assim, 5, 10 minutos é tolerável, mas mais do que isso não dá para a gente Ficar aí atropelar, aguardando. não, porque realmente é muita coisa para ser falada, é muito assunto, é muita coisa interessante, então temos que pegar firme para... Murilo, essa interpretação da análise de solo, especialmente nesse momento em que se fala tanto na economia, no custo de produção, não vamos nem falar assim na economia nem nada, não. Vamos falar no preço dos fertilizantes. Ah, mas nem tem fertilizante. Não, senhores, tá aí, o detalhe está mais no preço, porque eu acho que a gente sabe que o mercado vive de especulação, então fica fazendo aquele estardalhaço todo que não vai ter, vai aumentando o preço, o produtor desesperado porque ele tem que plantar, compra a qualquer preço. Então, até a gente viu recentemente orientação assim, calma, isso aí não pode continuar nessa escalada. Mais do que nunca, o produtor, é importante que ele saiba que aqui está precisando de tal nutriente, ali precisa daquele outro. Exatamente, Fábio. Você tocou num assunto assim importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes você está com excesso, talvez, de algum nutriente no solo ali. Tem a famosa lei de Liebig lá, né? Que um ali pode acabar interferindo no resultado do outro e tudo. Então, assim, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, no atual momento do Brasil, não só no Brasil, mas do mundo, uma boa recomendação ela pode fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, às vezes você está com níveis ideais no solo e você não sabe. E isso você pode, não estou falando de economia, de adubo ou tudo, mas pode ser que aconteça que de repente você está com um excesso muito grande e você pode, né, trabalhar com aquela determinada formulação, com aquela quantidade, sendo que talvez você está jogando muito mais. Ou vice-versa também. Então, assim, essa parte ela é muito importante, porque eu costumo dizer assim, é o principal. É igual um médico que faz um exame, você vai lá fazer uma consulta, a primeira coisa que ele faz é um exame, né? Pedir um exame. Como que está a questão de sangue e tudo. E o engenheiro agrônomo ele tem um papel fundamental nisso aí também, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma recomendação em mãos, e eu faço a coisa da maneira correta de se fazer, eu vou economizar bastante em relação à adubação. Eu, como dona de casa, já vou levar tudo lá para a cozinha, porque, de repente, eu estou lá com uma panela que já está com sal suficiente, eu estou colocando sal ainda. Então, quer dizer, é preciso ter a moderação e saber se ainda está precisando ou não. Vou dar um exemplo bobo, Fabíola. Por exemplo, a gente sabe que dependendo do teor de matéria orgânica que tem no solo, você tem uma porcentagem ali de nitrogênio que a gente tem no solo ali, né, na matéria orgânica. Então, você pode diminuir um pouco da adubação nitrogenada. Então, por exemplo, eu tenho um solo com matéria orgânica mais alta, tem CTC mais alta.
eu posso diminuir um pouco na minha adubação, faço o cálculo ali e diminuo, né? Estou dando um exemplo do milho, mas é um exemplo bobo, mas que serve para a realidade também, que serve para o fósforo, para o potássio. Então, assim, uma boa recomendação, ela faz a diferença ali na área da pessoa. E outra coisa, tem uma fazenda grande, ela tem vários talhões diferentes, então, aquilo que eu faço, né, nesse talhão, pode ser que nesse aqui, pode ser não, na maioria das vezes, vai ser diferente do outro, né? Então, uma boa recomendação, ela faz toda a diferença e isso pode gerar uma economia muito grande, né? Agora, a boa recomendação vem daquela análise de interpretação, né? Com Que é o certeza. curso que você mencionou aí, que é ministrado na segunda e terça. Exatamente. E é bom a gente falar, Fabélia, por exemplo, eu falo assim que é uma área que ela deveria ser o básico, mas é muito escasso. Por quê? A gente vê que poucos profissionais, eu converso com muita gente, poucos profissionais da área mesmo, têm domínio literalmente sobre o assunto, né? Sobre a questão de você literalmente assim, interpretar, recomendar, fazer tudo isso. São, assim, pouquíssimas pessoas mesmo que têm essa habilidade. Então, é uma oportunidade muito legal das pessoas estarem conhecendo, estarem se aperfeiçoando aí, sabe? Ô, Murilo, e se tem alguém que quer levar esse curso para outro município, ele consegue também? Então, na verdade, assim, eu estou até com uma programação agora em Chapadão do Sul, dia 4 e 5. O pessoal de Chapadão do Sul pediu para que eu ministrasse lá, então já está programado lá, já tem uma turma formada lá. E dia 16 e 17 em Chapadão do Céu. Então, são duas cidades vizinhas, né, que teoricamente daria para alocar uma turma só, mas acabou que foram feitas duas turmas diferentes. Então, assim, nada impede, dependendo da época, né, dependendo da situação, da gente estar ministrando em outras cidades também, sem problema. E em relação a esta leitura, porque é uma análise, ali é uma leitura da análise. Aquela análise já foi feita em laboratório. Exatamente. É bom que a gente deixe isso claro. Você não está Isso. fazendo análise de solo. Exatamente. Você está fazendo leitura da análise. Isso mesmo, Fábio. É que, na verdade, assim, a pessoa, né, ou algum profissional contratado vai lá, coleta essa amostra, leva para o laboratório, né, e aí, depois que essa amostra é retirada, que ela né, tem todo o processo ali que demora no laboratório para ela ficar pronta, a gente pega essa amostra e vai analisar todos os parâmetros dela para ver o que é necessário, o que está bom, o que está ruim. E como eu estava te dizendo, assim, em relação É que como dentro dessa análise, dessa comparação que você fez com o médico, é como se o médico pegasse uma ressonância e não soubesse ler a ressonância. Então, ele tem que saber ler o que veio. Exatamente, tem que saber interpretar ali o resultado, né? Porque não adianta talvez eu ter uma coleta muito boa, eu ter uma área muito boa se eu não tenho um laboratório extremamente acreditado. A gente tem um laboratório excelente, quem já está aí, né? Somos privilegiados por isso. Mandar um abraço, né, para o Grupo Exata ali, o pessoal tudo o Marne, acompanha. O Carlos, o Nilson, né? A galera toda ali que são meus amigos particulares também. Então, assim, a gente tem um laboratório excelente. Não pode esquecer do Maurão, né? Que o Maurão está lá por trás, lá, mas Maurão, um abraço também. Então, Fabélia, o que adianta eu ter uma boa coleta, uma boa área, né, um bom solo com uma textura legal, né, se na hora de interpretar o resultado eu não consigo entregar para o meu cliente aquilo que realmente é necessário para que ele produza bem, né? Então vai ser de segunda a sexta. Isso. Quem ainda não se inscreveu ainda tem tempo? Tranquilo. Tem vaga ainda? Pode me ligar que a gente organiza. Qual que é o número? O número é o 649 9626-3961. 9626-3961. Então, você não pode ficar de fora. E onde que ele vai acontecer? No Buriti Hotel, Fabélia. Então, ali no Buriti Hotel, que é em frente à cooperativa. Exatamente. Né, em frente a Comigo, na rua principal, aqui, que para quem às vezes está chegando, vem aqui da região, alguém de Caiapônia, tá todo mundo, qualquer um pode vir. Exatamente. A gente, né, estende o convite aí para o pessoal da região também. Né? Agora, é importante que já seja um profissional que tenha um mínimo de conhecimento para ele conseguir absorver o que vai ser aplicado lá no curso. Exatamente. Né? Assim, no meu caso das minhas aulas, Fabélia, assim, a pessoa tem que ter pelo menos uma noção, né? Porque eu falo ali sobre... Uma noção agronômica. Eu falo sobre extratores, falo sobre
né, fósforo remanescente, fósforo disponível, né, fósforo resina, fala sobre, né, algumas medidas também de unidade e tudo. Então, assim, a pessoa tem que ter uma noçãozinha, porque senão ela acaba se perdendo ali no negócio, né? Por mais que a gente tenha toda uma paciência de ensinar e tudo, mas às vezes a pessoa fica constrangida de ficar perguntando novamente e tudo. Então, assim, é bom que tenha uma noção, né? No meu caso, as minhas aulas. Agora, as aulas do pessoal já é um assunto mais, assim, do dia a dia, né? Então, é mais tranquilo de se entender. Então, no caso ali, seriam os 2 primeiros dias, vamos falar assim, basicamente para quem já passou pela academia de agronomia. Seria o ideal, né? Assim, a Que pessoa tenha que já agronomia ou que tenha agronomia ou um técnica curso agrícola, técnico, né? Algum né? curso nessa área, ou que pelo menos tenha uma noção, né? Que sabe olhar uma análise de solo e pelo menos tem uma noção de algumas coisas, né? Olha, senhores, nós estamos falando aí de quem tem agronomia, técnico agrícola, mas existem gerentes de fazenda aí Muito bom. que são mestres Exatamente. de conhecimento, não é verdade? Inclusive, ano passado, Fabíola, eu tive alguns amigos, né, que participaram comigo do curso que eu fiz, o Aparecido, né? Aparecido, na hora que a gente fala em qualquer um, a gente já lembra dele. Exatamente, o Sidney Balduino, o Marcos Balduino, são pessoas assim que já são... Esses meninos são Exatamente, fizeram curso comigo, então, né, são verdadeiros professores. professores. Já estão no campo aí há muito tempo e... Então, por isso que a gente fala, é alguém que já passou ali, que já tem um curso de formação, ou que tem essa formação prática, né? a campo. É verdade. Né? Só para relembrar, então, os outros vão ser aí na quarta-feira. Na quarta-feira vai ser manejo de plantas daninhas de difícil controle, com o Alessandro. Que é com o Alessandro Faustino. Na quinta, a interação solo-planta, Fábio Pazinato. E na sexta, com o Renato Assis, manejo de solos compactados e plantas de cobertura. E olha, isso tem sido um espetáculo, porque as pessoas têm feito um trabalho muito intenso de descompactação de solo, com muito sucesso, utilizando plantas de cobertura. E quando eu falo esse detalhe de perfil de solo, de plantas de cobertura, eu me lembro do Sidney. O Sidney Balduino, que ele já fez um trabalho aí em algumas áreas e com muito sucesso. Olha, eu quero agradecer você pela presença, pelas informações, e o Sucesso no Campo estará presente por lá. Obrigado, Fabíola. O prazer é todo meu e estamos juntos.